Fala, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos recebendo aqui no nosso canal Dr. Leandro Matsumoto, que é especialista em Direito Administrativo, lançou um manual de Direito Administrativo que ele vai mostrar para nós. Nós iremos falar um pouco para vocês sobre os contratos públicos, questão de improbidade administrativa, nova lei que alterou os crimes licitatórios. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. Tenho certeza que o pessoal vai adorar as informações que você vai trazer. Não só os estudantes, mas obviamente os concurseiros, que eu sei que o seu livro é muito bom para concurso público também. Se você puder começar nos brindando, falando um pouquinho sobre o seu livro, vai ser ótimo. Bom, primeiro agradeço o convite, doutor Henrique, para mim é um prazer. A gente, além de amigo, eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, acompanho na internet, acompanho aí toda a sua carreira e sei de quanto que você tem se dedicado à advocacia criminal, à advocacia praticada com exercência e também ao magistério, que é um complemento, acho que para todos nós, que é uma profundidade dos estudos, né, do nosso diário. Eu sou aí um apaixonado pelos estudos também, assim como você, e tenho acompanhado bastante o seu empenho e seu desempenho, né, na entrega dos seus produtos finais aí, que está sendo muito bacana. Bom, o manual, na verdade, tá até aqui, eu trouxe para você, vou deixar aqui já em primeira mão, Henrique. Ele foi fruto de um trabalho de muito tempo, né? A gente fala, às vezes, para construir um livro, para escrever um livro, as pessoas acham que é uma coisa simples e às vezes a pessoa fica, olha, poxa, mas eu tenho intenção de escrever um livro um dia. Você também acabou de publicar seu livro, sabe a dificuldade que é, o quanto a gente precisa se debruçar em cima, né, dos estudos, de novas teorias que vêm surgindo, de julgados novos, para que isso possa se desenvolver. O meu manual, na verdade, ele vem de encontro justamente a isso, com todo esse período que eu estou na docência já há um bom tempo, né, e vem fruto desse estudo aí durante muitos anos de docência, que eu venho aí atualizando ele, deixando ele pronto para que pudesse sair hoje. E o pessoal acha que nós vamos sortear isso aqui não é sorteio não, isso aqui é o meu, esse aqui é meu, vou deixar bem claro. Isso aí é seu, é uma lembrança minha. E na verdade a gente acaba estudando, aprofundando isso. Eu sempre tive mania de deixar escrito alguma coisa, cada coisa lá veio juntando. E aí na pandemia eu falei, olha, eu vou aproveitar a pandemia agora, eu vou juntar tudo para poder sair esse livro do forno. E graças a Deus o livro saiu, está sendo muito bacana, a aceitação muito boa. E a gente tem tentado contribuir um pouquinho, né? Eu tenho tentado contribuir um pouquinho com o ensino, com o estudo, sempre muito atualizado. Eu bato muito nessa tecla, né? Às vezes os grandes manuais de direito, em todas as áreas, são os manuais tradicionais, clássicos. O meu manual, eu tenho a certeza que é um manual muito atual dentro daquilo que tem hoje no direito administrativo. Um livro que pega de A a Z, né? Inclusive eu estou vendo aqui que o prefácio é do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, muito interessante. E quais seriam aqui assim os pontos primordiais que você destacaria? Se você pudesse destacar um ou dois pontos, o que você faria? Vale a pena ler esse tópico? São duas situações, né, eu costumo dizer. Primeiro, que é um livro extremamente sintetizado, né, com uma carga de doutrina muito forte, mas também com uma parte sintética para que o aluno possa ter um apreço mais fácil. E segundo, pela atualização. É um livro muito atual, muito atual. Você pegar toda essa legislação do Covid, qual a gente vai entrar também agora mais para frente no tema, na questão das licitações e contratos, toda a parte do Covid, a legislação para a contratação pública por meio do Covid, toda ela está comentada aqui já no nosso manual. Então, acho que são esses dois pontos. Ele é um livro muito sintético, objetivo, mas ao mesmo tempo também está muito atual para os alunos aí poder estudar bastante nesses temas do direito administrativo. E além disso, também está muito bonito, está gostoso de ler, muito bem organizado. Então me diga uma coisa, me explica por favor, pessoal, para os nossos alunos, o que seria um contrato público? Por que existe a necessidade de haverem contratações com a administração direta e indireta? Isso é importante porque para muitos que assistem o canal, para muitos que estão na internet, às vezes não conhecem como é que funciona a administração pública, não é? Olham somente esses escândalos que passam na televisão a todo momento, mas não sabem como é que funciona o dia a dia, a rotina da administração pública. Poder público, tudo que você for comprar, a gente parte da premissa de que tudo, uma caneta, uma lousa, uma televisão, uma seringa para o hospital, um comprimido, qualquer coisa que você venha comprar, como regra eu tenho que licitar. Ou seja, eu tenho que fazer um procedimento onde todo mundo que tem interesse possa participar, e neste procedimento licitatório, aquela empresa que ganhar, que tiver o melhor preço, enfim, depende
da forma da licitação, vai ser gerado um contrato administrativo. A partir do procedimento licitatório, quem ganhou o procedimento vai ser contratado com a administração pública. E este contrato com a administração pública, com todas as cláusulas, condições, prazo de entrega, tudo isso tem que ser cumprido não só pela empresa contratada, pela pessoa jurídica contratada, como também pelo poder público, né? O poder público também tem o dever de pagar, o poder público também tem o dever de fiscalizar os contratos, tem o dever de prestar contas de tudo aquilo que está acontecendo, que é uma contrapartida que o Estado tem o dever aí de exercer dentro desses contratos administrativos. Ele se distancia muito do contrato civil, doutor Henrique, pelo seguinte, porque nós temos prerrogativas que a própria lei traz e torna diferente, torna a administração pública com uma mão mais pesada, aquilo que a gente chama de cláusulas exorbitantes. Por exemplo, só a administração pública pode rescindir um contrato. Não é? Eu, como contratado do poder público, não posso ir lá e rescindir unilateralmente o contrato. Eu tenho que ir até o judiciário e o juiz tem que determinar essa rescisão. Não é? Entre outras cláusulas que nós temos. Por quê? O poder público sempre tem que estar em desigualdade do particular. E daí uma grande diferença que nós temos com os contratos privados. Não é? Muito interessante essa sua colocação. A partir disso surgem as questões da improbidade administrativa, questões de crimes licitatórios. Eu pergunto a você, você entende que a fragmentação de licitação constitui um mero ilícito civil ou pode constituir uma questão criminal? Os dois. Os dois no seguinte sentido, isso é importante também deixar claro para todo mundo que está assistindo o canal, porque em muitos casos, problema licitatório, as pessoas só acham que dá ou crime ou a improbidade administrativa. Mas é importante destacar que na grande maioria dos problemas causados em licitação, ele acaba desmembrando em dois processos, não é? Um na improbidade administrativa e outro na esfera criminal. Neste caso, quando você fragmenta demais a licitação, quando você segrega demais a licitação, ao ponto de que só aquela empresa pode ganhar o processo licitatório, não é? Você acaba direcionando ela e facilitando para que aquela empresa possa vencer, diminuindo assim a competitividade. Isso, sem dúvida nenhuma, está enquadrado na Lei 8429, na Lei de Improbidade, e também tipificado no Código Penal, que a gente vai falar ainda hoje, na parte do crime, não é, de fraude à licitação e outros crimes aí previstos, que aí você domina essa matéria com maestria. Vamos falar disso. Agora, para o pessoal que está estudando, está fazendo concurso, explica um pouquinho sobre a licitação. Fase interna, fase externa, dá uma geralzona sobre a licitação em si. Olha, eu gosto de definir a licitação de uma forma muito simples, como sendo um procedimento obrigatório de compra de produto ou de serviço para a administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, via de regra, como eu falei instantes atrás, qualquer contratação, qualquer compra que o poder público venha fazer, seja a prefeitura, o governo do estado, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia federal, qualquer uma delas, qualquer contratação, via de regra, tem que ser licitado, né? E este procedimento, de fato, ele se divide em duas etapas. Eu tenho a fase interna, que é aquela fase de preparação do processo licitatório, é uma fase onde a administração pública vai demonstrar as necessidades daquela contratação, né? É preciso você demonstrar a necessidade da contratação, e tem a fase externa, que é depois da publicação do edital, ou seja, onde torna público para quem quiser participar, quem tiver interesse em participar, que possa ir lá e competir de acordo com aquilo que foi previsto em edital. Então tem essas duas fases, evidentemente em linhas gerais aqui, para a gente poder um bate-papo, para que a gente possa entender um pouquinho mais, mas é um procedimento obrigatório, com uma sequência de fases, não é? Com início, meio e fim. Ele começa dentro da administração pública, onde ela vai demonstrar o porquê que ela está precisando contratar aquilo, e termina com o contrato em si, o contrato administrativo, com a assinatura do contrato entre a empresa vencedora e o poder público ali que licitou. Mas qual que seria o objeto, o objetivo da licitação? Que muitas vezes o estudante não consegue vislumbrar, até o público em geral que nos assiste, poxa, mas a licitação é uma coisa tão burocrática, uma coisa tão difícil, se torna ingovernável um município. Imagina, eu preciso comprar uma vassoura, eu vou ter que fazer uma licitação. Dá uma geral sobre esse aspecto. Eu costumo dizer uma parábola aqui, mas eu acho que é interessante. As pessoas que migram do setor privado para o setor público, sem desconhecer às vezes como é que funciona, em pouco tempo ela desgosta da administração pública. Porque exatamente por conta disso, fala, poxa vida, para comprar um carimbo eu preciso fazer uma série de burocracias do que atravessar minha rua aqui, ir lá na lojinha lá, fazer o carimbo por R$15 às vezes e voltar. Não é? Ou seja, é muito mais burocrático do que na iniciativa privada.
Mas justamente é burocrático para que a gente possa assegurar a melhor contratação possível para o poder público pelo melhor preço para a administração pública, né? Então que a gente consiga comprar um produto de qualidade, mas também ao mesmo tempo um produto com menor preço, né? Então por isso que tem que ter esse rito, por isso que tem que ter esse procedimento, e essa mecânica criada pela legislação é de extrema importância para se dar mais segurança para as contratações públicas. Muito bem. E o que seriam as chamadas compras diretas? Afinal de contas, um gestor público, ele pode fazer uma compra direta? Existem hipóteses de inexigibilidade de licitação ou sempre é obrigatória a licitação? Então, como nós colocamos no início, a contratação por licitação é a regra, né? A regra é que tenha que passar por processo licitatório. Excepcionalmente, admite-se a contratação direta, aquela que eu não preciso licitar. Mas essa contratação direta, ela pode ser de duas formas, ou por dispensa de licitação, ou por inexigibilidade de licitação. Nós temos duas formas de contratação direta. Ou eu vou dispensar a licitação, ou esta minha licitação ela é inexigível. Por exemplo, se eu tenho, agora está polêmico até, a contratação dos artistas renomados, né? Shows renomados aí Brasil afora está dando um baita problema jurídico aí em todo o país, né? Porque os municípios estão contratando por inexigibilidade de licitação, por ser considerado um artista renomado, e aí estão se considerando que esses artistas têm um cachê muito alto para o orçamento daquele município. E aí diversas ações estão sendo ingressadas no judiciário, inclusive anulando a contratação dos shows. Shows de 600 mil, 1 milhão de reais, onde o município tem aí 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, municípios extremamente pequenos. E tem se entendido aí que são contratações desproporcionais ao orçamento do município, mas são contratações por inexigibilidade, por se tratar de um artista renomado. Entendi, mas uma dúvida, quando é feita uma dispensa ou uma inexigibilidade, é necessário também um processo administrativo ou é apenas um mero despacho? Sem dúvida, a administração pública, eu brinco, é 100% processo. Não tem como ser uma coisa, como é que eu posso dizer, informal, né? Não tem como ser uma coisa sem procedimento. Por mais que pareça que não, mas a administração pública tem que ter todo um procedimento. Para você comprar uma compra de 100 reais para o poder público, vamos supor, uma prefeitura que tem um orçamento de 2 bilhões de reais, para você comprar 100 reais, você precisa ter um trâmite, um rito procedimental, onde vai se abrir o processo, vai ter que ter um parecer jurídico, a demonstração da necessidade, comparativos de preços, a autorização da pessoa competente, né, o pagamento, ou seja, tem todo um rito a ser seguido para a contratação de 100 reais no orçamento de 2 bi. Né? Então, assim, ele precisa sim seguir um rito. Mas nesses casos polêmicos que você destacou, dos artistas que vêm sendo contratados a cachês altos, você sabe, teve conhecimento de algum caso que de fato houve a dispensa da licitação ou eles foram feitos sem observância desse rito? Não, todos eles contratados pelo rito procedimental correto. O problema tem sido no valor do cachê perante as necessidades e o tamanho do município. Aí que está dando problema. Porque os municípios são geralmente pequenos, no interior, no norte do país, no nordeste, são municípios pequenos com um orçamento baixíssimos e com um show de valores altíssimos para aquele orçamento, né? Não existe nada muito objetivo sobre esse ponto, né? Olha, município de tanto pode contratar o show até tanto, não existe isso. Mas também é necessário uma razoabilidade, senão fica impraticável. Né? Nessas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade da licitação, como é que você observa essa posição que o STF está trazendo agora acerca da responsabilidade dos pareceristas? Está correto? Está incorreto? Qual que é a tua visão? Olha, na verdade a responsabilidade dos pareceristas eu acho extremamente temerária. No seguinte sentido, né? A lei de introdução ao Código Civil, a própria nova lei de licitações, a 14133, elas tentam, não blindar, mas tentam dar uma certa segurança jurídica aos pareceristas, falando que o parecerista só passa a responder em caso de erro grosseiro, dolo ou fraude. Né? Porque senão, imagina só, no poder público, você que tem estabilidade, vai ganhar aquele mesmo salário no final do mês, dando ou não dando parecer. Se você ficar com preocupações, se o teu parecer tu vai responder processo, ninguém vai querer responder mais nada. Então é muito mais fácil tudo você falar que não pode, que não pode, que não pode, porque para você tanto faz quanto tanto fez. Você se exime de qualquer responsabilidade. Exato, é melhor falar que não pode. Né? E aí isso trava qualquer poder público, isso trava qualquer administração pública. Então nesse sentido,
que eu acho que a legislação tenta, né, dar uma certa proteção jurídica, e aqui ninguém está falando nada de fraude, nada, absolutamente nada disso, mas tenta colocar a realidade jurídica para essas pessoas, sob pena de ficar realmente impraticável o poder público. Né? Perfeito. E sobre essa questão que eu estou vendo aqui no seu livro, bem premente, deixa eu mostrar o livro de novo aqui pro pessoal, sobre a dispensa de licitação na pandemia. Nossa. Dá um resumo pra gente sobre isso. Você quer um resumo bom ou um resumo problemático? O que você achar que é melhor aí? Olha, a pandemia trouxe uma série de inovações jurídicas, né, sob o ponto de vista do direito administrativo, de forma assim jamais vista. Eu costumo brincar falando que 2020 e 2021 foram anos pra gente da área do direito administrativo que talvez 100 anos para frente a gente não vai ter igual nas mudanças legislativas. Vou te dar um exemplo. A lei de licitações permitiu a contratação, até por conta da pandemia, da urgência. Imagina se as prefeituras tivessem que licitar, demorar 6 meses para contratar aí, para comprar máscara, para comprar álcool em gel. Então acabou permitindo a dispensa de licitação. Mas ela permitia, por exemplo, pagamento antecipado. Você imagina só, é inimaginável você ter que pagar antes da empresa para ela poder te fornecer o produto. Ela permitiu o pagamento e a compra de produtos já usados, por exemplo, respiradores. Um respirador que está usado, se faltasse respirador, de repente você poderia comprar um respirador usado. Ela permitiu a contratação de empresa que já tivesse sido punida. Ou seja, deu uma série de permissivos pela legislação que, com as devidas vênias para a gente da área jurídica, me parece um tanto quanto temerárias, tanto é que está tendo problema no Brasil inteiro. Eu costumo dizer, a pandemia trouxe crise econômica, a crise de saúde e a crise jurídica, né, para nós aí, operadores do direito, porque aí o que tem o prefeito, o governador, todos nós acompanhamos isso na época da pandemia e ainda agora, né, que eles estão sendo presos, processados por conta aí dessa confusão legislativa que foi criada. Né? Bem interessante, isso foi destrinchado no seu livro. Foi destrinchado, está super atual no livro. Legal. Bom, falar um pouquinho agora sobre os crimes licitatórios. Você já estudou a lei, o que você achou? Achou interessante essa alteração já realizada no Código Penal? Dá uma geral para nós. Na verdade, eu acho que essa alteração que a legislação foi feita aí na lei de licitações, que impactou diretamente no Código Penal, trouxe uma aplicação imediata, de fato. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. E aí, no segundo momento, ampliou um pouco o rol de crimes, né, no processo licitatório. Então, acho que ela trouxe uma gama maior de crimes que até então não tinha pela Lei 8666 tradicional, a lei primária lá de licitações. Mas aí, fico muito mais à vontade, né, para que você, como especialista da área, também a gente possa debater e entender um pouquinho mais na visão aí do criminalista, como é que você entende, como professor até de direito penal, dessas alterações, para que a gente possa também levar conhecimento, poder fazer um misto, né, entre o administrativo e o direito penal. É interessante porque pela Lei 8.666, que vamos chamar de antiga lei das licitações, não existia previsão de crime com reclusão. Então, os crimes, os tipos penais lá previstos, eles eram preconizados meramente com detenção. O que significa? Não autorizavam regime inicial fechado. Então, o máximo que o juiz poderia fazer ao condenar era regime aberto ou regime semiaberto. Então, isso traz até aquela questão doutrinária, são chamados crimes de colarinho branco. Não envolve violência, não envolve grave ameaça, então o agente ele não vai ficar efetivamente preso em regime fechado. O máximo era semiaberto ou aberto. Com a nova lei, essa alteração foi facilmente detectável. Então passaram a ser crimes apenados com reclusão, ou seja, já admite o regime fechado. Então agora o juiz, quando vai fazer a sentença, ele pode escolher, dependendo da gravidade da conduta, se será regime fechado, semiaberto ou aberto. Uma questão interessante é do artigo 89 do Código Penal, que fala justamente da dispensa ou inexigibilidade indevidas das licitações. Então está tendo uma discussão muito grande se o novo artigo 337F, que substitui o artigo 89 da Lei 8.666, ou seja, o artigo 89 da Lei 8.666 foi substituído pelo artigo 337F do Código Penal. Então, está tendo uma discussão acadêmica grande se houve abolício crimes.
Então, como a lei é nova, então os tribunais eles estão se debruçando sobre esse assunto. E hoje o próprio STJ tem um entendimento que o artigo 337-F, de fato, ele fez com que ocorresse abolício crimes apenas da parte final do artigo 89 da antiga lei de licitações. Então, o artigo 337 não fez com que ocorresse abolício crimes integral do artigo 89, apenas da parte final. Esse é um primeiro ponto. Então, se os colegas forem pesquisar no site do TJ, no site do STJ, está havendo então uma harmonização desse entendimento que apenas a parte final do artigo 89 ocorreu a abolício crimes. E, em razão disso, alguns processos que estão em andamento estão sendo extintos. A gente vai colocar aqui o artigo 89 para você poder acompanhar e vamos destacar aqui a parte final, onde o STJ e o próprio TJ São Paulo estão reconhecendo que essa parte em vermelho ela está de fato abrangida já pela abolício crimes. Então esse é um ponto bastante interessante. Outro ponto, doutor Leandro, e agora você vai gostar do que eu vou falar, que tem tudo a ver com direito administrativo, é que muitos alunos, quando estão na graduação, eles não se importam muito com algumas questões, como por exemplo, a norma penal em branco. Então o professor vai explicar sobre a norma penal em branco, o aluno não se dedica, não entende direito como funciona, e é uma questão atual que a gente vai trabalhar agora. Então o que vem a ser a norma penal em branco? A norma penal em branco é uma técnica legislativa utilizada de que forma? Para evitar processos legiferantes. Vamos pegar um exemplo simples e trazer aqui para o nosso caso concreto. Lei de drogas. Você pegar o artigo 33 da Lei de Drogas, ele não define o que é droga, ele não define o que é substância entorpecente. Ele coloca um tipo aberto, substância entorpecente, droga, e aí eu tenho um outro documento, que é uma portaria da Anvisa 344 de 98, e lá nessa portaria, que é um documento administrativo, ele define quais são essas substâncias entorpecentes, quais são essas drogas. Por quê? Porque se toda vez que surgir uma droga nova, uma substância entorpecente nova, o legislador precisar fazer um processo legiferante, processo legislativo, quantos anos demora um processo legislativo? 5 anos? 10 anos? Então, enquanto não tiver a lei, esse fato vai ser atípico, porque o artigo 89 da Lei de Licitações 8.666 de 93 traz de uma norma penal em branco. Então, essa norma penal em branco, como ela será completada? Ela será completada, vou colocar na tela para vocês aqui, pelo decreto 10.922 de 2021. Esse decreto, o que ele alterou? Ele alterou a possibilidade de compra do gestor público. Então, se for material de construção para manutenção, o gestor público pode fazer uma compra de até R$ 108.040,82 e outros itens até R$ 54.020,41. Volta comigo. Ou seja, ele poderia dispensar ou fazer inexigibilidade de licitação para fazer compras diretas hoje, a partir de 2021, nesses valores. Mas antes disso, esses valores eram muito mais baixos. Vamos pegar o exemplo aqui, o ano de 2010, 2011, 2012. O valor de uma compra direta era até R$ 8.000, doutor Leandro. Então era um valor muito baixo para que o município pudesse ser gerido. Então muitos prefeitos eles acabaram se enquadrando nesse artigo 89. Porém, com esse novo decreto que alterou esse artigo 89, em razão de ser uma norma penal em branco, e vocês sabem que a lei penal ela sempre vai retroagir em favor do réu, esses patamares foram alterados. Então note, nesse caso, juridicamente, o que ocorreu? Ocorreu uma abolício crimes em razão dessa complementação da lei penal. Então, se o sujeito responde a um processo hoje por inexigibilidade ou dispensa irregular de licitação, num valor de 10 mil, 15 mil, 20 mil, ocorreu abolício crimes. Esses valores foram reajustados para 54 mil e para 108 mil. Então, aí a importância de nós estarmos afiados nas questões principiológicas do que é norma penal em branco, do que é abolício crimes, do que é uma novatio legis em melius.
Então é super importante. É importante mesmo, porque até faço um apelo, tem bastante prefeito aí que eu advogo, presidente de Câmara, vereador, fica atento aí, porque a palavra é sempre importante nesse destaque especial, em decorrência dos fracionamentos de licitação que os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público identificava como sendo um fracionamento de licitação e que se enquadrava, né, nessa contratação indevida, nessa dispensa de licitação indevida, o que hoje, pelo entendimento e pelo posicionamento agora claríssimo do Dr. Henrique Pérez, fica aí uma lacuna, uma nova discussão para quem aí já está respondendo em decorrência desses atos aí praticados. Isso aí é importantíssimo. E antes que o pessoal venha nos comentários falando, mas isso é um absurdo. Pessoal, é até uma questão social. Porque um valor de R$8.000 para você fazer uma compra, para fazer a gestão de um município, às vezes ele é muito pequeno. Ele é um valor que fica difícil de se fazer uma gestão pública. Então, não é uma questão de injustiça. Esses são valores muito defasados. Esses valores de 54.000 e 108.000 para as compras diretas nessas especificações de outros itens de construção civil foram atualizados agora no final de 2021. Então, isso vai dar uma maior possibilidade do gestor público de administrar. E tem um outro detalhe, pessoal. O artigo 89, que foi parcialmente abolido pelo artigo 337-F, não é toda e qualquer dispensa ou toda e qualquer inexigibilidade indevida que vai configurar crime. Ainda tem que ser pontuada essa questão. Porque, por vezes, ocorre uma dispensa de licitação sem observância dos rigores da lei, ou uma inexigibilidade sem a observância dos rigores da lei, na qual a municipalidade, na qual a administração pública em geral não tem prejuízo, tem vantagem. Então, o próprio STF já decidiu que mesmo que ocorra uma dispensa ilegal ou uma inexigibilidade ilegal, não automaticamente isso vai configurar crime. Porque se exige que o gestor tenha o dolo específico e se exige a prova do prejuízo ao erário público ou à administração pública. Porque às vezes é feita uma contratação direta, sem a dispensa e sem a inexigibilidade, contudo, a administração pública foi beneficiada. Preço de mercado, não teve nenhum tipo de prejuízo para os cofres públicos, né? Deixa eu só fazer dar uma pimentada nessa discussão, doutor, que eu acho que é importante para nós. Por exemplo, nesses casos dos shows, Gustavo Lima, outros cantores sertanejos aí que foram contratados por valores, foram todos por inexigibilidade de licitação. Uma vez na parte civil declarado ilegal a contratação, poderia responder por crime a contratação também, porque estaria enquadrada nessa contratação indevida por inexigibilidade? Muito bem colocado. Isso que você está questionando está totalmente de acordo com essa pauta nesse momento. Note só, se ficar demonstrado após uma investigação, através de inquérito policial, através de investigação feita pelo GAECO, que houve essa contratação em razão de uma especial finalidade de obter vantagem indevida ou beneficiar alguém, em tese pode configurar o crime. Agora, se não ficar demonstrado esse dolo direto, se não ficar demonstrada essa especial finalidade de vantagem para outrem ou para si, aí me parece que o fato realmente é um fato atípico. Sim. Porque começou já a se ventilar bastante essa discussão, em especial porque agora, volto a destacar, está se falando muito dessas contratações irregulares que já estão sendo... Sob o ponto de vista administrativo civil, está se resolvendo, né? A contratação está sendo cancelada, os shows cancelados, os eventos agora de São João, alguns cancelados de grande monta. Agora fica essa questão criminal, porque é o que todo mundo fala, olha, a lei agora está sendo muito firme na dispensa ou na contratação direta de forma indevida, não é? Tipificando na parte criminal, deixando bem claro lá, mas eu acho que foi bem transparente, muito, como que eu posso dizer assim, muito clara aqui a tua posição, no sentido de que, olha, se não tiver comprovado o dolo, né, para que se demonstre o dolo, no sentido de que alguém tenha sido beneficiado em decorrência dessa contratação indevida, não há que se falar em crime, né? Não basta o dolo simples, exige-se o dolo específico.
Então, nesse caso, nós estamos de acordo nessa posição. É necessário uma investigação. Então, vai ser necessário instaurar um inquérito, vai ser necessário, eventualmente, um PIC, que é um procedimento investigativo criminal presidido pelo promotor de justiça, para se ter essa ciência, para se reunir ou não aquele velho binômio, provas de materialidade e indícios de autoria. Então, alguém ia ser beneficiado com isso? De que forma? Não ia. Se não ia, fato atípico. Se tinha uma especial finalidade de agir para obter a vantagem devida, me parece, em tese, que configura o crime. Então tem que ter investigação. Exato, tem que ter investigação e um bom advogado. Eu acho que é importante, justamente nesse sentido, porque também, viu, doutor, eu costumo dizer, porque quem milita na advocacia, quem está na gestão pública, vai acompanhar e está assistindo agora, sabe o que eu estou falando? Hoje na gestão pública existe um grande temor, eu posso falar até um temor, né? De poder assinar algum documento, de poder referendar alguma contratação justamente por conta disso. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na época o doutor Nalini estava assinando o contrato do ESAGE, e ele falava uma frase que para mim ficou marcada, ele falou assim, olha, esse contrato agora, se der algum problema no futuro, fruto de licitação, eu vou ter que trabalhar 50 vidas para poder pagar o prejuízo que esse contrato vai dar por causa do volume do contrato, né? E hoje a gente sabe que existe essa preocupação justamente por conta disso. Mas acho que foi muito clara a tua explanação, no sentido de que, olha, você é servidor público, você é um empresário, desde que, evidente, se não tiver nenhuma mudança de rumo, né, nos interesses aqui, mas a contratação é legítima, é devida, salvo se houver um dolo específico de ter algum prejuízo ao erário público, alguém ter algum tipo de benefício, aí sim estaria caracterizado dentro da parte criminal do disposto na nova lei de licitações, né? É isso aí. Pessoal, quero aproveitar aqui em linhas finais, presentear o professor Leandro Matsumota e agradecê-lo também com a presença dele aqui no nosso canal, passar suas mãos aqui um exemplar da nossa obra, Agradeço. Prática Processual Penal. Para quem tiver interesse aí, vou deixar na descrição do vídeo o link tanto do meu livro quanto do livro do professor Leandro, que é excelente. Esse aqui eu já vou degustar em breve. Eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo, se gostaram desse conteúdo, deixem comentários, tirem dúvidas, porque aí a gente vai produzir novos conteúdos nesse sentido. Vamos trazer o professor Leandro aqui mais vezes para tirar mais dúvidas sobre o direito administrativo. Para mim foi extremamente engrandecedor, porque tirei várias dúvidas minhas aqui sobre direito administrativo, sobre a parte das licitações. Tenho certeza que essas minhas dúvidas também são as dúvidas de outras pessoas. Então vai esclarecer, vai tirar a dúvida de muita gente. Então quero te agradecer por ter comparecido aqui e vamos fechar aqui a nossa edição. Peço as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço também imensamente aqui o prazer de ter o seu livro e receber gente que vinha comentando faz tempo, né, que a gente precisava passar aqui para poder trocar o livro, que foi também prefaciado por uma pessoa que eu tenho a mais autoestima aqui, o Dr. Borba, que foi promotor aqui na cidade de Santos durante muito tempo, além de ter sido promotor, uma excelente pessoa, uma pessoa de fácil acesso, enfim, que todo mundo do mundo acadêmico aqui, do mundo jurídico gosta, e tenho certeza de que vai ser, o livro já é um sucesso e que depender de mim aqui, a indicação para meus alunos, o manual do professor Henrique Pérez. E também no mais, dizer que para mim foi um grande prazer para poder falar aqui um pouquinho dessas inovações legislativas e tudo aquilo que orbita o direito administrativo aí nessa parte do administrativo criminal, que é uma área pouco explorada pelos estudiosos do direito. É isso aí, doutor Leandro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.